Olá, tudo bem? Estou de volta aqui, galera, professor Wagner, da disciplina de História. Sétimo ano, a gente, como vocês viram aí nas aulas passadas, a gente terminou um assunto que a gente já vinha falando. Então eu apliquei o começo da unidade 5, depois já teve uma aula de revisão desse conteúdo e das correções das atividades do portal. Então aqui agora a gente vai dar continuidade a essas aulas, ok? Espero que vocês estejam bem e vamos lá para a nossa aula. Então tá aqui, ó, aula 2 ou segunda aula, como você quiser chamar, da unidade 5. Ainda estamos na unidade 5, vou tentar finalizar ela nessa aula, porque é bastante coisa. Então, mas acho que vai dar para a gente finalizar nessa aula, para nas próximas aulas a gente avançar nas unidades da disciplina, ok? Então, unidade 5, professor Wagner, que sou eu, e a disciplina que é História. Vamos lá então para a nossa aula? Bom, recapitulando um pouco das aulas anteriores, você sabe que o tema que a gente vem falando na disciplina de História é sobre a África, né? E eu bati duro nas aulas passadas na questão de você, quando for pensar sobre o continente africano, pensar sempre na diversidade. Lembra? Eu fiz questão de ser incisivo nesse ponto, para que você esqueça aquela forma de sofrimento, de dor, quando se pensava de fome, quando se pensava na África, para a gente começar a criar novos conceitos sobre esse continente tão interessante. Como eu deixei lá na primeira aula, a próxima aula seria tratada sobre os reinos africanos. Então é isso que a gente vai ver na aula de hoje. E eu separei alguns pontos que são fundamentais para a gente entender alguns aspectos sobre os reinos africanos. Basicamente a gente vai estudar dois reinos. O reino de Gana, o reino de Mali. Então a gente estuda esses dois reinos africanos aí, os mais importantes, né, os mais destacados. Depois, logo após isso, a gente vai ver como esses africanos começaram a ter contato com os portugueses e depois um aspecto que eu vou tentar trabalhar nas próximas aulas e nessa também, que é o tráfico de escravizados africanos para o mundo inteiro, inclusive aqui para o Brasil. Então a nossa ligação com o continente africano ela é muito forte, ela é muito importante e por isso a gente tem que estudar detalhadamente, ok? Então vamos lá para o nosso primeiro ponto, o reino de Gana. Bom, eu sempre trago mapas para as minhas aulas porque é de fundamental importância, sétimo ano, que vocês entendam o lugar geográfico de onde a gente está falando, a geografia do lugar que a gente está falando. Então tá aqui, ó, apresento para vocês, para quem não conhece, o continente africano. Lá na nossa primeira aula do segundo bimestre eu trouxe vários mapas aí, que mostravam detalhadamente o continente africano para que você entenda sobre o lugar que a gente está falando. Lembrando que essa faixa mais clara aqui do mapa ó, é o deserto do Saara e geopoliticamente, ou seja, a divisão geográfica geopolítica da África é basicamente dividida em África saariana, que é essa área mais clara do mapa, e subsaariana, que é essa área mais verde. Ok? Bom, isso já está lá na primeira aula, então você já deve saber. Eu só trouxe um mapa para reforçar essa ideia de localizar o lugar de onde a gente está falando, ok? Então tá lá, vamos lá para o nosso primeiro ponto, que é o tal do reino de Gana. Então a primeira coisa que eu sei que vocês estão olhando aí é a imagem. Então tá aqui, ó, Gana é essa porção de terra, ou o reino de Gana. A gente vai ver o período, ó, século XV, 1400, 1500, que é o território do reino de Gana que eles ocupavam. Então basicamente essa ponta aqui, ó, da África que está destacada aqui no mapa como o território do reino de Gana. Então vamos entender. O reino de Gana foi fundado pelo povo Soninké. Ok? Então eu vou ler aqui pausadamente com vocês para a gente poder ir interpretando juntos. Então esse é o povo que deu origem ao reino de Gana. Esse povo começou a se organizar em comunidades agricultoras estáveis, que se uniram principalmente por conta dos ataques de tribos nômades. O que ele está querendo dizer com isso? Que esse povo Soninké começou a se assentar, a se sedentarizar nessa região da África
que eu destaquei aqui no mapa. E a principal aspecto de sedentarização, ou seja, de fixação dos povos num território, é o desenvolvimento da agricultura. Então começaram a colher e a plantar aqui nessa região da África e começaram a desenvolver o seu reino nessa faixa territorial. Conquistaram outras tribos para formar um império poderoso no século XV. Então, no século XV, pouca gente sabe disso, o reino de Gana era um reino poderosíssimo ali nessa faixa territorial do continente africano. Chamaram de Império Ouagadougou, mas outros povos o chamaram de Gana, porque Gana era o título do rei. Então esse território acabou se denominando Gana, porque o rei desses territórios eram chamados de Rei Gana, por isso o nome do território. Então era um reino muito importante no século XV, XIV, XV, e a gente vai ver que é exatamente nesse período lá para frente que os portugueses vão ter os primeiros contatos com os africanos, ok? Então eu trouxe aqui, pessoas do reino de Gana, aliás, hoje é um país, né? Não é mais um reino. O país de Gana atualmente, então, jovens de Gana atualmente, então você vê que basicamente é bem parecido com a gente, a não ser pelas roupas mais coloridas, mas você não vê sofrimento na cara dessas pessoas, no rosto dessas pessoas, dessas mulheres de Gana. Então eu trouxe essa imagem aqui para que a gente possa refletir e tirar de vez aquela ideia de povo triste, de povo faminto, de povo, sabe, sem estrutura nenhuma. É um povo normal. Você vê que a jovem ganesa aqui está até com um iPhone na mão, tomando o seu refrigerante, assim como os jovens daqui, por exemplo. Então a gente precisa desmistificar essa ideia de pobreza da África, muito pelo contrário. Olha que riqueza de cores, riqueza de pessoas, a felicidade estampada aí no rosto das pessoas, ok? Pessoas do país de Gana atualmente. Ok, finalizando Gana, a gente entra no outro reino fundamental para entender o processo histórico que acontece na África, que é o reino de Mali. Então trouxe aqui, o de Gana está basicamente aqui para cima, o reino de Mali está um pouco mais abaixo, mas ele traz aqui a faixa territorial dentro do continente que ele está inserido também. Então é bem perto do reino de Gana, aqui na pontinha da África aqui, temos o reino de Mali. Então vamos lá, ler e interpretar o que ele está querendo dizer. O Império de Mali foi um estado grande e rico que existiu na África Ocidental do século XIII ao XVI. Então basicamente é um reino, um império bem rico, que pouca gente sabe dessa questão também, que foi basicamente no mesmo período do reino de Gana. Eram reinos contemporâneos. Expandiu-se a partir de um pequeno reino às margens do rio Níger. Está aqui o rio Níger, cortando toda essa faixa aqui, do continente africano, e esse império se desenvolveu nas margens desse rio. Depois, uma vasta área que era mais importante região comercial da época. Então esse reino foi se desenvolvendo tanto que virou uma das mais importantes regiões comerciais dessa época. O comércio e a mineração de ouro foram responsáveis pela riqueza do Mali. Então qual que era a atividade econômica principal desse reino? A extração de ouro, ou seja, metais preciosos, né, o ouro, e o comércio com outros povos, outros reinos, e posteriormente a gente vai ver que o grande interesse dos portugueses quando chegaram nessa faixa de terra era o ouro, e principalmente as pessoas que habitavam esse lugar entre os séculos 14, 15 e 16, ok? Então tá aí o reino de Mali, um dos mais importantes também desse período que eu acabei de citar no continente africano. Falamos do reino de Gana, falamos do reino de Mali, já mostrei para vocês onde que se localiza tudo isso aí, e aqui duas cidades do país Mali, né? Então de reino de Gana virou país Gana, e reino de Mali, ou império de Mali, eles posteriormente viraram países, ok? Então trouxe aqui duas imagens da cidade, das duas principais cidades de Mali,
para você ver que também são bem desenvolvidas, olha, tem lugares que tem piscina, prédios, são lugares que passam distante daquela imagem sofrida da África que a gente tem. E se você reparar aqui, ó, as construções são basicamente de areia. Por quê? Porque essa região está dentro do deserto do Saara, ou seja, faz parte da África saariana. Como a gente viu lá nas aulas passadas, está aqui 2 cidades atuais do país de Mali. Ok? Então a gente viu no passado como eles se formaram, a estrutura em que eles se desenvolveram, aspectos econômicos e aspectos da atualidade desses 2 atualmente países. Ok? Agora sim a gente entra em outro ponto. A gente viu esses reinos, como eles se formaram, os aspectos econômicos. Agora a gente vai entrar numa outra fase da história do continente africano, que é quando os portugueses tiveram contato com esses povos da África, na parte da costa atlântica. Ok? Então 2 países são fundamentais para a gente entender o contato desses portugueses com os africanos. Os dois lugares geográficos é Angola e Moçambique. Tá? Então são os 2 principais países atualmente africanos onde os portugueses chegaram pela primeira vez e começaram a ter contato com esses povos africanos. Em 1482 os portugueses chegaram com a intenção de buscar metais preciosos e escravos. Então qual que era a grande intenção dos portugueses ter contato com esses povos? Buscar metais preciosos e escravos. Ok? Os reis angolanos, tanto de Gana, de Mali, de Angola, de Moçambique, com essa chegada dos portugueses, entenderam ali eles não como inimigos, mas sim como uma possibilidade de fazer comércio com esses povos, ok? O mesmo caso de Moçambique. Os portugueses chegaram a Moçambique durante a primeira viagem de Vasco da Gama, que é o rapaz, vamos dizer assim, né, que descobriu a América. Então eles tentavam chegar nas Índias e acabaram costeando essa parte do continente africano, principalmente nos atuais países de Angola e de Moçambique, ok? Então trouxe aqui mais 2 mapas, um que traz o atual país de Angola, para que você se posicione geograficamente, e Moçambique, Reino de Gana e de Mali está nessa região, Angola e Moçambique, está aqui os 2 países. E esse mapa da direita aqui, ó, é o trajeto. Aqui está Portugal, tá, gente? Então Portugal queria fazer comércio com toda essa costa africana, dando a volta aqui, Moçambique está aqui, para poder chegar nas Índias. Então, como o destino era as Índias e eles tinham que fazer toda essa volta, eles acabaram por fazer comércio com esses povos que margeavam o continente africano, ok? Para finalizar, um aspecto importante também que a gente precisa trabalhar, e eu vou tentar nas próximas aulas trabalhar esse ponto específico, que é uma parte fundamental da história, é como esses portugueses, margeando ali, como você viu, a costa da África, aproveitaram para saquear, né, vamos colocar essa palavra assim, o ouro dos africanos e principalmente as pessoas da África. É a partir desse contato dos portugueses com os africanos que se desenvolve a escravidão africana, uma parte muito triste da nossa história, ok? Então eu trouxe aqui uma outra imagem, essa imagem é interessantíssima, tem no Google, é só você pesquisar, que trata do contato dos portugueses com os reinos africanos e como eles faziam comércio, ok? Para a próxima aula eu já tentei aqui elencar para vocês a unidade 6 para a gente poder trabalhar e trouxe aqui uma sugestão de atividades, tá na página 15 da apostila de vocês, então vocês leiam aí, tentem fazer essas atividades junto com as atividades que vão ser lançadas no portal, ok, 7º ano? Até a próxima!